Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe grandiosamente, que Ele possa trazer abundância de amor ao coração de cada um de vocês e que Ele possa vir falar hoje conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 43, que diz assim: Terminado a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos que ouviam se admiravam de seu entendimento e suas respostas. Glória a Deus. Quero declarar, meu irmão, quero declarar, minha irmã, sobre a sua vida. Está na mão de Jesus a resposta que você procura. Está na mão de Jesus aquilo que você busca. Ele tem a resposta. Jesus sempre foi, sempre é e sempre será a solução para os dilemas da nossa alma e para o nosso coração, que por vezes fica, entristecido, e o nosso espírito que se abate. Vamos lá? Eu quero contextualizar rapidamente aqui. Fala de Jesus visitando ao templo. Lucas é um autor que traz esse tesouro para nós, um relato de Jesus quando ele ainda era criança. A palavra fala que ele tinha aproximadamente 12 anos, ou completou 12 anos. E provavelmente a palavra fala que foi para se cumprir algumas exigências da lei, que na verdade não tinha nem a ver com a lei de Moisés e a lei de Deus, e sim com o costume dos judeus. Era o Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah era uma cerimônia a qual os jovens eram inseridos e eles, por assim dizer, tinham a sua maioridade religiosa declarada, não a maioridade civil, mas a maioridade religiosa. Já estariam aptos para servir, talvez, como um obreiro na igreja, talvez. Aqui nós falamos do Bar Mitzvah, é o batismo. Recomenda-se que as crianças sejam emergidas na água após os 12 anos, porque elas teriam o poder de escolha. Mas ali, os judeus, eles vão um pouco mais longe, assumir responsabilidades de homens, e eles estavam ali. Bom, tiveram a celebração e voltaram, e comecei a ler ali naquele texto. Eu quero fazer algumas aplicações pertinentes para o nosso texto, para a nossa vida. Começamos falando assim: terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. E eu creio que é muito pertinente esse texto para o dia de hoje. Tem alguns irmãos aí que estão até sumidos, né? Eu não sei o que aconteceu aí nesse Natal, mas espero que esteja tudo bem. Mas sempre quando termina a celebração, nós voltamos ao nosso cotidiano, às nossas vidas. Sempre que termina as nossas festas, os nossos momentos de alegria, encaramos a realidade. A palavra usada aqui é partiram de volta para Nazaré. Nazaré significa broto ou renovo, mas no Evangelho de Filipe, que é um evangelho apócrifo, que não é considerado segundo a inspiração de Deus, ele traz a etimologia da palavra como Nazará, como verdade. Eu quero usar todos esses. O broto e o renovo se refere ao início de uma planta, quando ela aponta para fora. Então, é um novo início. E isso é a verdade da nossa vida. Sempre quando termina algo, começa uma nova coisa. E também é tratado como uma verdade. Então, eu estou pregando aqui para irmãos que terminaram a celebração. Eu estou pregando aqui para irmãos que agora de vez caíram na realidade. Eu estou pregando aqui para irmãos a qual o Senhor deu um novo início. Talvez tiveram uma experiência maravilhosa com o Natal, mas talvez fizeram como Maria e José. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem a falta. Irmãos, olha,
em tudo que nós vamos fazer, eu gosto de Isaías capítulo 23, versículo 4, fala que o Senhor é a rocha eterna. Só o Senhor é a rocha eterna, e o Jesus é comparado com a pedra angular. A pedra angular, eu tenho falado bastante dela, era a pedra utilizada em toda a construção. No início era a pedra base, fundamental, que dava força e suporte para que a edificação não viesse a cair, mas também era a pedra que finalizava, que dava, vamos dizer, um arremate final, algo de muito lindo para aquela construção, como aquelas pedras curvadas de um portal, nós podemos observar. Mas Maria esqueceu. Espero que vocês não, irmãos, espero que vocês não tenham esquecido de Jesus nem na celebração e nem depois. Não tenham se esquecido daquilo que ele prometeu, porque vai ocasionar problema. Perceba que Maria e José nem notaram, nem sentiram a sua falta, acharam que eles estavam no meio dos parentes e amigos, como eram as caravanas daquele tempo. E caminharam. A palavra continua falando assim, pensaram que eles estivessem entre os demais viajantes, mas depois de caminhar um dia, começaram a procurá-los entre parentes e amigos. Irmãos, eu quero dizer, sem Jesus não há um começo de verdade. Eles voltaram para Nazaré. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 34 fala que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, eles pensaram, e às vezes os nossos pensamentos não são verdades, às vezes os nossos pensamentos não são aquilo que aparenta ser. Não é numa festa, não é numa celebração, sabe, não é no início, é em Jesus que está toda a verdade. Eu quero repetir, é em Jesus que está toda a verdade. Então, quando caminhamos sem Jesus, caminhamos em vão. Eu quero repetir, quando caminhamos sem Jesus, caminhamos em vão. E talvez você esteja passando por um período ao qual o Senhor tenha te colocado num deserto, talvez até mesmo numa prisão, em um lugar que você se vê sem saída, sabe? Não saia daí, não caminhe um dia inteiro sem o Senhor. É melhor ficar parado com Jesus, porque assim nós estaremos avançando, do que avançar sem Jesus, porque teremos que voltar. É melhor, sabe, ficar aonde nós queremos, porque ali o Senhor tem um aprendizado para nós, do que propriamente caminhar sem o Jesus. Quem caminha sem o Jesus, caminha sem direção. A palavra fala aqui, fala assim, mas depois de caminhar um dia inteiro, começaram a procurá-lo, entre parentes e amigos. Eu quero dizer, Jesus não está entre os parentes e amigos, Jesus não está entre homens, irmãos. Você vai achar Jesus aqui, dentro do seu coração. Eu gosto de capítulo 15 de Lucas, do próprio evangelista Lucas, no versículo 6, que ele dá justamente a receita para nós, quando nós queremos buscar algo de valor que se perdeu. Você já perdeu algo que você dá muito valor? Seja pelas escolhas erradas, seja pelas feridas que lhe causaram, seja pelo mau comportamento, seja por você perdeu alguma coisa a qual você gosta muito. Olha, é a parábola da moeda perdida. Lucas 15, versículo 8 diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrar? Olha, ele acende a candeia, ela acende a candeia. Por quê? Porque não tem como procurar no escuro, irmãos, aquilo que se perdeu. É necessário observar o porquê se perdeu. E só se faz isso acendendo a candeia. A candeia se refere justamente à palavra. Salmo 115, Salmo 119, qual que era o salmo? Agora eu me perdi, meus irmãos. O Salmo 119, é o maior salmo da Bíblia, versículo 105. Luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então precisamos saber, para quê? Para varrer, para limpar o coração das mazelas, dos traumas e das feridas que talvez podem ter ocasionado as nossas escolhas erradas ao longo do caminho. Mas para isso, primeiro é necessário acender a candeia e depois varrer e procurar atentamente, irmãos, procurar atentamente, outras versões, diligentemente, até encontrá-la. Ou seja, vai varrer até encontrar. O tempo é determinado por Deus. Eu quero repetir, o tempo é determinado por Deus. Só Deus sabe o que tem dentro do coração de cada homem. Só Deus sabe o tempo que é necessário cada um passar pelo processo de limpeza. Só Deus tem o poder de,
através da sua candeia, fazer com que nós enxerguemos aquilo que nós perdemos, que tem valor. Olha, não adianta procurar como Maria no meio de parentes e amigos. E aí foi quando ela percebeu, fala assim, quando não encontraram, voltaram para Jerusalém para procurá-la. Jerusalém fala justamente de voltar para o centro da vontade de Deus. A palavra de Deus sempre apontou Jesus perseguindo Jerusalém, sempre indo para Jerusalém. Eu gosto de Lucas, novamente Lucas. Lucas dá bastante importância e ênfase a Jerusalém. No capítulo 13, no versículo 33, o próprio Senhor Jesus declara, falando, devo ir hoje, amanhã e depois de amanhã para Jerusalém. Porque importa que um profeta morra dentro de Jerusalém, não fora dos seus portões, é o que a palavra fala. Agora, precisamos entender o que fala esse versículo. Fala justamente de buscá-lo diligentemente, aquilo que se perdeu. Porque muitas vezes precisaremos nos tornar resilientes para conseguir de volta aquilo que tem muita importância, a nossa busca. Por isso que ele fala em Mateus capítulo 7, versículo 7, buscais e acharei, batei e abrir-se-lhes-ás. Aquele que busca, acha, aquele que procura, encontra, e aquele que bate, sabe, a porta se abrir-se-lhe-á. Mas ele não fala durante quanto tempo, irmãos. Fala hoje, amanhã e depois de amanhã. Mas é importante nós também ressaltarmos a forma, porque não adianta nada nós sermos resilientes se não ressignificarmos, ou seja, fazermos sempre da mesma forma. É necessário dar um novo significado às coisas, é necessário fazer de formas diferentes, sabe? Até que encontramos a maneira certa de fazer e de buscar aquilo que se encontrou sempre à luz da palavra. Irmãos, muitas vezes vamos nos colocar, sabe, em um lugar diferente. É necessário nós acharmos a Jerusalém, a vontade de Deus da nossa vida. Quando nós achamos a Jerusalém, a vontade de Deus para a nossa vida, meus irmãos, tudo começa a se encaixar. E quando chega o tempo de Deus para uma pessoa, meu irmão, até aquilo que atrapalha vai colaborar para o bem dele. Eu quero repetir, até aquilo que está atrapalhando vai colaborar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coloca diante de Deus a sua busca, coloca diante de Deus aquilo que você procura, coloca diante de Deus a porta que você tem partido, sabe? Porque só Deus tem o poder. A porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Às vezes ele nos coloca justamente dentro de um deserto para poder, sabe, entender que nós dependemos dele completamente. Foi o caso de Maria. Olha, perceba, eles caminharam um dia inteiro procurando, encontraram um deserto, irmão. Era de quem a responsabilidade? Não era dos pais de cuidarem dos filhos? Vocês entendem que uma criança de 12 anos ela está sob a responsabilidade dos pais? Omitiram atenção, pecaram pela falta de atenção ao filho, talvez delegando a outras pessoas. Sabe, toda vez que nós delegamos alguma coisa que nós devemos fazer para outras pessoas, meus irmãos, vai dar ruim. Sabe, é responsabilidade nossa algumas coisas. Fala, e aí o que acontece? Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo. Irmãos, perceba, caminharam um dia inteiro sem Jesus, e depois de 3 dias que foram achar. Alguns historiadores acham que esse dia que eles notaram que eles caminharam sem Jesus está incluído nos 3 dias da procura, depois de 3 dias. Mesmo assim, sobrou 2 dias, então eu quero fazer alguma aplicação. Eu quero te falar que quando você caminha sem Jesus um tempo, Deus vai te fazer voltar no deserto depois de te caminhar pelo menos o dobro, para você aprender a nunca mais se perder de Jesus. E eu estou falando aqui muito sério, sabe? Eu estou falando aqui muito sério. Jonas, no capítulo 1 de Jonas, fala justamente isso. Fala que ele se colocou 3 dias no mar, e ele depois de 3 dias foi lançado na praia. Ele nem foi lançado durante o propósito dele. Ou seja, o mesmo caminho que você teve que caminhar, meu irmão, minha irmã, vamos dizer, na desobediência, fora da vontade de Jesus, depois da celebração, você vai ter que caminhar de volta. Vai ter que caminhar de volta, faz parte do processo. Então não adianta ficar apressadinho. Olha, e eu gosto dessa parte aqui, porque fala assim, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo pergunta. Quem perguntava era justamente os membros da lei. Eles, aqueles homens, aqueles que já tinham estudado a palavra, encontraram sabedoria em Jesus. Quero ler com vocês
capítulo 11 de Isaías, no versículo 1, que fala assim, ó, do tronco da liagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. Percebe que o renovo fala justamente de Nazaré, o broto, o novo. Agora você precisa de um renovo, nós precisamos de um renovo, de começar de novo, um ramo novo. E esse ramo novo, ele é frutífero. Esse ramo novo, ele é frutífero. Então se as pessoas, se alguém estiver te impedindo de, seguir o caminho de Jesus, saiba que Jesus fará, você frutificará. Você frutificar e não precisa falar nada para ninguém. Os frutos falarão por você. Os frutos falarão por nós. São os frutos que Jesus fazem, nós produzimos a partir do momento que nós nos conectamos à videira, que dizem por nós. As pessoas falam mal, irmão. Falam que nós estamos perseguindo dinheiro, falam o que quiser. Quem tem boca fala. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa que digam, que pensem, que falam, porque é os seus frutos que vai falar por você. Mas olha só, no versículo 2 fala, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, acessível a qualquer um de nós, a partir do momento que nós conectamos na videira. E é disso que nós precisamos, sabedoria, para não errar mais, irmãos. O Espírito de sabedoria, Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, e o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Olha, eu quero fazer o Espírito de sabedoria para nós não errarmos mais, Espírito de discernimento, sabemos quem é de verdade e de mentira, de conselho e poder. Agora podemos aconselhar as pessoas que estão passando pela mesma dificuldade de nós a não se afastar e a trazer, logicamente, consolação àqueles que choram. Olha, e tem também o Espírito de conhecimento e temor do Senhor, porque quem conhece ao Senhor teme ele, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, para que não venhamos, para que venhamos a fugir daquilo que é ruim para nós, fugir do pecado, fugir de deixar Jesus, para ir para a celebração ou depois da celebração. Olha, e fala, todos que ouviam admiravam de seu entendimento e de suas respostas. E eu quero falar para você, terminando, porque Jesus é tudo que você precisa, Jesus é tudo que precisamos, Jesus é a resposta para os dilemas mais profundos da nossa alma, Jesus é a resposta para todos os anseios que o nosso coração precisa. Somente em Jesus encontramos a resposta. Eu gosto quando Moisés encontra com Deus e ele dá o nome Yar de Yavé, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, aquela sopinha de letra, Yavé, Yar de Yavé, que significa eu sou o que sou, ou eu serei o que você precisa que eu seja. Então, durante a dúvida, Jesus é o caminho. Se você tem vivido em trevas, se nós temos vivido em trevas, Jesus é a luz do mundo. Se a nossa alma está com fome, Jesus é o pão da vida. Se o nosso espírito está com sede, em Jesus nós descedentamos, porque Ele é a água viva de beber. Olha, se vivemos num mundo de mentira, Jesus é a verdade. Se sentimos como se estivéssemos mortos, Jesus é a vida. Jesus é tudo que nós precisamos, irmãos. É em Jesus que nós vamos encontrar as respostas, é em Jesus que você vai encontrar o que você busca. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração, Ele nos concederá o desejo, mas primeiro no reino de Deus. Precisamos entender isso. E olha, buscar o reino, Jesus pagou o maior preço. Exige sim um sacrifício, exige renúncia. Eu gosto como fala assim, como não encontraram, voltaram a Jerusalém. A palavra voltar significa justamente se converter o caminho. Estava indo para um caminho sem Jesus, voltaram. Há um preço de renúncia, renunciaram à caminhada que estavam fazendo antes, renunciaram à companhia dos parentes e amigos, renunciaram. Todas as pessoas querem viver com Jesus, querem as bênçãos de Jesus, mas não querem a renúncia da caminhada. Olha, em tudo ele pede, ele fala, deixará o teu pai e a tua mãe e unir-se-á ao teu esposo. Antes de unir-se, tem que deixar algo para trás, sempre vai ser assim, sempre vai ter um preço, sempre vai ter uma busca, vai ter um preço a se pagar na casa. Então, irmão, irmã, você tem que verificar mesmo se é isso que você quer, ou se você quer continuar lá na celebração com os irmãos. É isso que Deus está falando para nós no dia de hoje, é um chamado ao arrependimento, a converter-se, a andar e obedecer Jesus em tudo.
Porque quando obedecemos e aprendemos a obedecer em tudo, tudo nos vai bem. Eu quero deixar essa mensagem com vocês hoje, lembrando que todo sacrifício que fazemos e entregamos, tudo que apresentamos do altar do Senhor, Ele tem uma recompensa para nós. Tem recompensa para a espera, para o sacrifício, para as lágrimas e para a força que aplicamos diante ao seu propósito. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem hoje, a paz do Mestre Jesus.